interpretativo. Se você não percebe essa diferença, se todo sofrimento é a mesma coisa, maus presságios. Ou seja, então a transcendência é a ideia de você também se despedindo, entre aspas, não me joguem nada em cima agora, e se despedindo, entre aspas, daquele núcleo familiar que foi uma base para o teu foguete. Porque olha que coisa maravilhosa, né? Você constrói uma base, né? Ou então você constrói uma pista e o avião decola, né? Não faz sentido construir uma pista para construir uma pista. Então, essa pista maravilhosa, que é a relação de intimidade, a 2, a 3, a 4, a 5, ela tem uma função ontológica, uma função essencial. É que a gente se liberte da família. Ai, meu Deus, que complicação. Você estava falando há pouco que era para valorizar a família, mas eu não falei agora que é para desvalorizar. Vem cá, a família tem uma função? Ah, é? Onde está o manual disso? Para mim, família era uma coisa do bem, bacana, boa, legal. É, tudo isso. Mas escuta, tudo tem um prazo de validade. Como assim? Não estou falando de abandono. Eu estou falando de ciclos que são vencidos, etapas que são passadas. Por quê? Você imagina, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, a família, porque meu neto, porque meus netos, porque meu avô, porque meu pai, porque meu tio, porque meu avô, gente, não era isso? Não leu? Não era isso. Quem que disse que era isso? Mas todo mundo faz assim, tá todo mundo errado, porra. Então a ideia de transcendência é uma ideia que nós, né, que temos um masculino, precisamos acordar, porque do contrário, entendeu? A gente fica ali naquele bunker. E a quarta palavrinha básica, importante também, é a palavra disseminar. Disseminar, né? Espalhar o sêmen, espalhar a semente, espalhar o sêmen crucial. Espalhar, se alguém conseguir explicar o que é isso? Espalhar o sêmen crucial, a semente que vem da cruz, né? Evidentemente que vocês estão percebendo que essas quatro palavras elas têm mais ou menos uma cronologia, nem tanto etária, também etária, mas uma cronologia muito mais emocional, psíquica, porque você pode amadurecer bem mais cedo, ou você pode nunca amadurecer, você pode chegar aos 60. A idade não é garantia de amadurecimento, entendeu? A garantia de amadurecimento é trabalho, conheça-te a ti mesmo e honestidade, conheça-te a ti mesmo e honestidade nesse processo. Isso é garantia de que você, se você está sendo honesto e que tua pauta é conheça-te a ti mesmo, olha, você está sendo levado a um ciclo após o outro, um ciclo após o outro, você está condenado a ser feliz. Feliz. Porque as pessoas falam, porque a felicidade, ora a gente tem, ora a gente não tem. Não, a gente está falando de alegria, isso. A felicidade é um estado que pode ser perene. A felicidade ela pode ser perene, ainda que a gente esteja triste. Ainda que a gente esteja num velório, a gente tenha se despedido de alguém, mas você reconhece, você é feliz. Por quê? Você foi simplesmente dizendo sim a esses processos, a esses upgrades dos ciclos, dessa espiral. Então, disseminar a cruz, é importante isso, disseminar a cruz o sêmen crucial é o seguinte, a gente vai encontrar já numa idade madura, né, o horizontal e o vertical, que a gente pensa muitas vezes que isso é um ícone do cristianismo, quando na verdade a cruz é muito anterior ao cristianismo, muito anterior ao cristianismo. Ela marca a interseção, né? Um homem maduro, um homem de interseção, uma mulher madura, uma mulher que conseguiu fazer a interseção entre o aqui e o agora, entre o espaço e o tempo. Esse ponto de contato, de interseção, é o ponto mais elevado, onde ao disseminar isso, quer dizer, chega num dado momento, você tem a obrigação, eu nem diria como cidadão, a obrigação como ser humano, de você compartilhar a experiência através do exemplo. Porque, na verdade, a gente fala compartilhar através do Facebook, do Twitter, do livro, disso e daquilo, né? Isso é uma forma de compartilhar. Curtiu, compartilhou, né? Mas compartilhar é o exemplo. É você andar na rua respirando oxigênio, falando, sendo quem você é.
tem num dado momento, esses ciclos sendo cumpridos, a função do masculino é disseminar, é jogar sementes dessa interseção. Ou seja, alguém que olha esse masculino, né, acontecendo e fala assim, poxa, essa pessoa, ela é uma pessoa interessante, né, porque ela parece que ela tá bem em qualquer lugar, né? Está bem, ela tá em paz, ela está tranquila em qualquer... Eu acho que ela fez o dever de casa. Então, essa semente crucial, quer dizer, da cruz, que é a verticalidade, quer dizer, do agora com o aqui, sabe? Quer dizer, essa interseção é o estar presente. Agora, até onde eu sei, a nossa pedagogia emocional, a nossa pedagogia econômica, a nossa pedagogia ética, a nossa pedagogia religiosa não se ocupa disso. No máximo é tentar colocar na gente uma espécie de humildade filial, onde a gente recorra sempre a alguém muito superior a gente para nos ajudar nos apertos. Eu acho que isso é uma instância da experiência. A gente reconhecer que somos filhos do cosmos, filhos do universo, filhos do agora, entendeu? Mas na verdade também somos homens e mulheres. E também, num certo sentido, somos deuses. Então, se a gente não resgatar como o César Milan propôs, pegando o cachorro levando ao seu instinto, porque eu estou falando de instinto. Se o masculino não reconhece o combate como um instinto, maus presságios, né? Se ele não reconhece o instinto de proteção, o instinto de transcendência e o instinto de disseminação, é o masculino que quer propagar, que quer compartilhar, que quer... Na mulher é o masculino que acontece. Então, essa é uma fala apaixonada, para variar um pouco, daquilo que, na verdade, me incomoda muito. Eu acho que me incomoda muito ver uma coisa assim patética. Os nossos desejos são sempre desejos muito, muito bons em relação à humanidade, a nós, a família. Então, nós somos, só falta um par de asas, uma auréola na cabeça. Nós somos muito bem intencionados. Pô, mas a gente tem uma pedagogia assim muito broxa. Nossa pedagogia é broxa, entendeu? Então, se a gente na hora H falhar, é justificável, né? Porque essa escada não é contemplada. Se a gente der conta da sobrevivência, já está bom. Então, tem uma indignação minha crônica aí, depois a gente compartilhar. Só para agregar aqui toda essa fala apaixonada do Sérgio, do masculino, do homem, aqueles ritos de passagem que eu conversava no início são uma das razões também muito fortes para os ritos dos meninos serem tão drásticos, digamos assim, é exatamente porque essa necessidade, assim, desse masculino se desenvolver no sentido ativo de ir além, ela precisa ser muito estimulada, porque a tendência regressiva, sabe, de ficar estagnado no lugar, é muito grande dentro da nossa humanidade, né? E como a gente não tem mais esses ritos de passagem, então provavelmente é por isso que a gente chega tão mal preparado muitas vezes para enfrentar a vida no que seria natural até, né? Mas eu acho que essa coisa tão forte desses ritos são exatamente porque esse enfrentamento, essa força, tudo isso que você falou, vão exigir, né, sair daquela coisa do menino protegido dentro daquela comunidade até aquela idade, né? Mas agora a gente vai falar um pouco do feminino. E ao falar do feminino, a gente vai falar, vamos dizer assim, dos atributos desse feminino amadurecido e apropriado. E eu separei 4 atributos também, para dialogar com os 4 aí do masculino. Então a gente vai falar do nutrir, do digerir, do aninhar e do memorizar. Nutrir, digerir, aninhar e memorizar.
Claro que a gente, ao falar de feminino e relacionar isso com nutrição de forma objetiva, não é muito difícil, tendo em vista, né, a própria natureza trazendo essa obviedade através da amamentação enfim, novamente do corpo da mulher. Mas a gente vai estar falando aqui dessa nutrição dos corpos mais profundos que nos constituem, que além do corpo físico é toda a nossa interioridade, né? E a nutrição dessa totalidade de que nós somos vai se dar através da relação com o que a gente sente. Os sentimentos são os alimentos, como é que chama hoje em dia? Funcionais, vamos dizer assim, do nosso ser, né? O que a gente sente. E eu acho que é função de um feminino maduro ter um movimento voltado de interesse pelo que se sente, né? O feminino maduro é aquela parte dentro de nós que pergunta pra gente mesmo, mas vem cá, o que você está sentindo de verdade a respeito disso agora? Né? Você está com medo, você está gostando, você está detestando, você está com inveja, com ciúme, com raiva, o que está acontecendo aí dentro? E o feminino maduro, tanto no homem quanto na mulher, é aquele que também se interessa verdadeiramente pelo que o outro está sentindo. Porque o nosso sistema, que tem essa tecnologia maravilhosa, que acelera as coisas e que tudo isso tem um lado que eu adoro também, a gente desfruta disso, mas também nos traz para aquela velocidade em que o contato com o que a gente sente vira automatismo. Não importa o que eu estou sentindo, importa o que eu faça, né? Importa que eu dê conta. Então, o feminino maduro é aquele que se interessa, que procura fazer um contato. O que eu estou sentindo? Né? O que você está sentindo? Você viveu isso? Né? Que tipo de sentimento produziu em você? A natureza é sempre uma mestra maravilhosa. Vocês sabem que na astrologia, no tarô, na própria medicina chinesa, enfim, nesses conhecimentos mais antigos, o sentimento está relacionado com o elemento da água, não é? E quando a gente está na natureza, a gente vai observar que as nascentes, né, elas correm nas grotas. Quando a grota é limpa de vegetação, não tem vegetação nenhuma, é como se fatalmente aquela nascente ela seca. Então é preciso que haja uma vegetação, né, que proteja aquele solo para que a água possa nascer. E eu acho que o feminino tem muito essa função, meio que de proteger a vegetação, vamos dizer assim, das nossas grotas, através do interesse. A vegetação seria esse interesse pelo o que a gente está sentindo. E tem uma coisa muito bonita daí. Eu não sei se vocês sabem disso, a gente que mora lá no meio da floresta, a gente acaba se relacionando com a natureza absolutamente da hora que acorda e vai dormir todo dia e dormindo também, né? Mas a planta que mais protege as nascentes e as grotas é a bananeira. E a bananeira é aquela planta maravilhosa que tem um pêndulo, que tem um coração na ponta. Quer dizer, ela explicita o coração, o que sente. Então, se a gente voltar para o natural e ficar observando as coisas, a gente vai se dar conta do que é preciso. A bananeira feminina cuida da grota, da brotação da água, e é aquela que expõe o seu coração. Então, eu gosto de usar, e propor um pouquinho para a gente fazer um exercício que é um pouco de uma brincadeira, né, dessa questão da relação com o sentimento, usar como metáfora o ato da gente cozinhar, que sempre foi muito associado a mulheres, mas a homens também, com seu feminino aflorado, eu acho, não é? Então, para que a gente cozinha? A gente cozinha para fazer com que o nosso corpo possa se apropriar daqueles elementos, absorver aqueles elementos com mais facilidade, não é? Então, a primeira coisa que acontece quando a gente cozinha alguma coisa é a gente retirar aquilo que contamina o alimento, não é? As bactérias, os parasitas, não é não?
os venenos, né? Mandioca, essas coisas que tem algum veneno, então a gente cozinha. Isso é uma analogia perfeita, né? Porque um feminino maduro, ou aquela parte de nós que presta atenção nos nossos sentimentos, também tem que discernir entre os nossos sentimentos verdadeiros e aqueles que estão envenenados pelas nossas sombras, pelos nossos medos, pelas coisas que dentro da gente se confundem com o nosso verdadeiro sentimento. Às vezes a gente fala assim, agora eu quero ser livre, e acha que a gente está sendo independente porque tem esse sentimento de ser livre, quero que tudo se dane. Na verdade, a gente está sendo movido por uma grande raiva. Às vezes não tem desejo de ser livre nenhum, às vezes estava querendo voltar para casa, se relacionar com aquela pessoa, mas está se falando coisas que não são verdadeiras. Quantas e quantas vezes a gente queria tanto fazer isso, né? Mas tem tanto medo de não conseguir, e aí, ai meu Deus, os outros vão ver que eu sou incompetente. Então, sabe uma coisa? Não vou nem me interessar por isso, né? E me conta aquela tremenda mentira. E na verdade o meu sentimento de desejo por aquilo fica totalmente envenenado e eu não vou realizar mais aquilo. Quando a gente precisaria discernir, não, eu quero fazer isso, talvez eu não saiba, talvez eu precise pedir ajuda, fazer, me preparar, não sei mais o que, vencer o meu medo, pedir ajuda para vencer o meu medo. Então cozinhar tem a ver com isso. A gente cozinha também porque certos alimentos, certos nutrientes têm uma parte dura. A gente, como os vegetais, os legumes, tem muita celulose. Celulose é uma parte rígida, dura, que se não for cozido, aquilo não vai ser absorvido pelo nosso corpo. E um feminino maduro que sabe cozinhar, que sabe ficar lidando com os sentimentos, acaba conseguindo ser flexível em relação a tantas partes rígidas que a gente tem. Parte rígida é aquela parte, aquele personagem dentro de nós que diz assim, não pode errar. É feito um general, um marechal, né? Tem que fazer tudo perfeito, porque se não for perfeito você não vai ser amado, você não vai ser amada, né? Vai ser abandonado, né? Então, quando a gente trabalha os nossos aspectos rígidos, um feminino maduro é aquele que fala, ué, não é permissivo não, mas que diz, pode errar, a gente pode errar, porque a gente pode fazer de novo se a gente se der conta que errou, a gente pode pedir perdão, a gente pode pedir desculpa, a gente pode perdoar, a gente pode começar novamente tudo. E, né, isso faz parte de todo um processo. Quando a gente cozinha, além de, né, quebrar as partes duras, a gente também pode extrair a seiva, o sumo daquele alimento. Eu acho que isso corresponderia com o fato da gente viver as coisas que a gente vive e tirar. A gente usa muito, eu e Sérgio, uma expressão que é ordenhar os eventos. Fazer com que os eventos pareçam mais uma vaca a ser ordenhada do que qualquer outra coisa. E o que significa isso? É que a gente vive as coisas de maneira muito objetiva. Isso aconteceu comigo, ponto. Passa para o outro, né? Passa para o seguinte. Tendo sido bom ou não, vamos em frente, né? Ordenhar os eventos é outra coisa. Tudo que nos acontece, tudo, sempre, tem um significado maior. Tudo que nos acontece é um provocador do desenvolvimento da nossa consciência a nosso próprio respeito, né? A gente precisa saber disso e viver de acordo com isso. Dentro da gente tem um ladinho que adora dizer a culpa é do outro. Eu estava falando até para a Dolores hoje, antes da gente começar, que eu tinha visto uma coisa engraçada, que, sei lá, uma frasezinha que era assim, errar é humano e botar a culpa nos outros também. E eu tinha achado isso engraçado, mas na verdade, né, é como se dentro da gente a gente precisasse ter muito forte essa capacidade de decifrar o que as coisas que nos acontecem significam num aspecto mais profundo. E isso é tirar a seiva, é tirar o sumo e poder viver a vida, sabe? E na verdade eu sempre acho que assim tudo fica muito mais interessante, né? Senão fica tudo muito restrito a bom e mal.
né? Gostoso ou terrível. E quando a gente se debruça no significado das coisas, né? Por que eu tenho este marido? Por que escolhi esta mulher? Por que meus filhos estão agindo assim? Será que eu não tenho que ter uma escuta para isso? Né? Ou será que é só porque, sei lá, a gente não se entende? Não é? Na cozinha também é essencial a gente botar tempero nas coisas, né? E a gente bota tempero para ficar mais gostoso, para ficar mais saboroso. O feminino apropriado de si é aquele que sabe degustar a existência, saborear as coisas, ter uma relação erótica com aquilo que a gente vive. É a minha vida. É o que eu posso. Como é que eu posso estar inteiramente presente ali, não é? E essa relação erótica inclui a experiência da sexualidade, sem dúvida nenhuma, mas vai além dela também. O feminino reprimido, ele se torna aquela parte irritada dentro de mulheres e dentro de homens. Aquela mulher que é cobradora, ou aquele homem que cobra, que irritado, constantemente de mau humor, seja o homem quanto a mulher, é um feminino que foi violentado. E a gente precisa parar e dizer, poxa, o que está acontecendo então com o meu feminino? O que está faltando, sabe, eu me dar conta para permitir que ele se manifeste, enfim, que eu encontre o que em mim está sendo violentado.